Vamos lá, gravando então. Vamos iniciar agora capítulo 15 do livro de James Stewart, volume 2, né? Tá abordando aí matérias do cálculo 2, comumente chamado cálculo 2. Certo? Seção 15.1, nós vamos iniciar com algumas definições sobre integrais duplas, né? Que a seção é integrais duplas sobre retângulos. Aqui o autor faz uma pequena revisão da integral como uma variável apenas, certo? A definição de integral. Lá, no cálculo 1, a gente estava em busca de definir essa área aqui debaixo dessa curva, não sei se vocês lembram. Então, para definir essa área debaixo dessa curva, dessa função, o x variando de A até B, o que a gente fez aqui? Dividiu o intervalo de A até B, é isso, em n subintervalos, cada um desses com a distância aqui, ó, com um comprimento de delta-x, tá certo? Que você pode definir esse delta-x como b menos a sobre n, tá bom? É o tamanho de cada um, né? Pega o final menos inicial sobre a quantidade de retângulozinho ali que você faz. Então, a gente tem esse ΔN, que é a largura de cada um desses retângulos. Tá certo? Dentro de cada um desses intervalos, a gente pode pegar um ponto xi qualquer amostral, né? Aqui é o ponto médio. Nesse ponto médio, você calcula o f de xi, que vai dar justamente nesse intervalo aqui o que a gente chamaria de altura. Nota que você tem um retângulo com base e uma altura, tá certo? E nota que a soma desses retângulos dá aproximadamente, é uma primeira aproximação para a área debaixo dessa curva aqui, né? A área debaixo dessa curva até o eixo X. Nota que fica faltando uns pedaçozinhos aqui, hora passa um pouquinho, mas a ideia é que a gente está primeiramente aproximando. Então, como a gente calcularia essa área aqui? Então, base, não é isso? ΔX vezes a altura, f de xi, asterístico, não é isso? No caso, a gente teria o f de x 1, f de x2, asterístico, f de x3. Teria vários desses, um para cada retângulo desse. De modo que base vezes a altura, que é a função, daria a área desse retângulo. E numa estratégia matemática aqui de usar somatório, você somaria todos esses retângulos e você teria uma aproximação para essa área. Então, entraria o somatório de f de xi, ΔX, com i variando de 1 a n, por exemplo. Né? Que o i vai variar aqui, ó, de 1 a n. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no in. Tá certo? Isso aqui, então, lá atrás, voltando aqui, a definição, isso foi chamado de soma de Riemann, esse somatório, quando você soma todos aqueles retângulos, é isso? E tem já uma aproximação. E a intuição e a orientação que a gente tem, bem básica, é que quanto mais retângulos você fizer aqui, mais próximo você terá do valor verdadeiro, né? Então, aqui tem poucos retângulos, por isso que tem muita quina sobrando. Mas, à medida que você diminui aquela quantidade de retângulos, você consegue uma aproximação melhor, tá bom? Tem como até ilustrar isso aqui. Deixa eu fazer aqui rapidinho no GeoGebra. Tem como ilustrar essa soma de Riemann aqui, enquanto eu estou lembrando, que é bem instrutivo, que às vezes a gente, uma imagem vale tanto às vezes para a gente, e às vezes a gente não passa, né? Uma ilustração bacana. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao cubo mais 2... x ao cubo mais 2x ao quadrado. E eu vou fazer assim, de menos 2 a 0. Então, eu vou fazer assim, soma de Riemann, tá? Soma de Riemann aqui, à esquerda. Eu vou colocar antes disso ainda um controle deslizante aqui, tá? O que é esse controle deslizante? Um número que eu quero que ele varie de menos 2, é o caso aqui, até 0. Mínimo, máximo, 0. Falta um detalhe aqui, só um pouquinho. Esse controle deslizante eu quero de menos 2 a 0, só que o incremento eu quero que ele vá bem devagarinho. Eu quero que ele vá de 0,1 em 0,1.
Aí, agora melhorou. E aí eu vou fazer a soma de rimas. Soma de rima, cadê aqui? Soma de rima. Soma de rima à esquerda. Soma de rima à esquerda. A função, eu vou querer o f de x. O valor inicial de x, eu vou querer menos 2. Menos 2. O valor final de x vai ser lá no zero. O número de retângulos, eu vou colocar o A, que é aquele controle deslizante. Só que esse aqui vai ter que ser o incremento. Positivo e gigante. Vai ter que ser... Não, vai ter que ser de 1 em 1, né? Incremento tem que ser de 1 em 1. Ixi, ele fez por um C aqui. Tem que aumentar esse intervalo aí. Sim, eu vou fazer 0 a... Ali inteiro não põe não? Então. Se botar inteiro? De 1 em 1. É o incremento 1 em 1. O inteiro também. Tá certo. Agora sim. Ó, vou lá de novo. Lá de novo agora. Configurar aqui. Soma de rima. Vou colocar esquerda, superior, inferior, vou colocar esquerda. Função vai ser o nosso f de x. Valor inicial de x, menos 2. Valor final de x, 0. Número de retângulos, o n lá. N tá 0, mas aqui, ó, agora tá... Agora acho que vai dar certo aqui para visualizar. Então, ó, 2 retângulos, 3, 4, 5, 6, olha lá. Então, essa é a ideia da soma de rima. Ó. Então, quanto mais retângulos você for colocando ali, ó, olha como vai aproximando. Essa parte externa, como vai aproximando da curva, ó. E cada vez mais vai ficando, né? Vou aumentar aqui para 100 o valor de n aqui. Então, olha lá, quanto mais você aumenta, olha lá. Estão entendendo? Então, quanto mais... Então, a ideia quando você coloca o limite tendendo ao infinito, é isso que ele vai fazer. Ele vai ter uma aproximação, limite tendendo ao infinito. Então, ele vai ter uma aproximação muito boa. Olha aqui, para 100. Vamos colocar aqui mais. Vamos colocar 500 aqui. Vamos ver o que dá aqui, ó. Para 500, olha lá. Vai fechando, olha lá. Olha que bacana. Praticamente, ó, olha a precisão que deu aqui, ó. Tá entendendo? Então, é essa mágica que o negócio faz, o cálculo infinitesimal faz, né? Você, às vezes, com poucas opções, você tem uma aproximação até meio tosca aqui, né? Mas quando você aumenta, né, e tende para o infinito, você tem, de fato, uma aproximação muito boa. Então, essa é a ideia. Então, isso é chamado de integral, tá? Esse limite aqui dessa soma de rima, quando o n tende a infinito, aí isso aqui, magicamente, calcula a área que você está procurando, tá? Agora, essa ideia para uma variável, para duas variáveis, como é que a gente trabalha, né? Porque agora, ó, para uma variável, você está em busca de calcular uma área. Essa foi a nossa investigação. Para duas variáveis, a gente vai em busca de volume. Então, até, né? Até o ente aqui, o objeto matemático é diferente. Aqui você está no cálculo 1, por causa de uma variável, você está em busca de uma área. Agora, para a gente entender no cálculo 2, a gente vai em busca de um volume. Tá certo? Aí, na busca de um volume, a gente vai encontrar integrais duplas. Tá? Na busca de uma área, a gente encontrou uma integral simples. Nota que aumentou uma dimensão, né? Na área, integral simples. Aumentou uma dimensão. Você está em busca de volume, integrais duplas. Tá certo? Pois bem, vamos agora à ideia, então, de integrais duplas. Como eu falei, a gente está em busca de volumes aqui. Tá? Então, volumes e integrais duplas. Para a gente pensar em volume, a gente vai pensar no seguinte.
Nota que a gente pode ter uma função z igual a f de xy. Essa função dá só essa superfície em azul aqui. Para a gente ter essa função z, a gente precisa de um domínio. Então, aqui a questão do domínio vai ser muito interessante. Então, nota que a gente tem um domínio R aqui. Sempre tem que ser bem definido esses domínios. Esse domínio é no R2, tá bom? É um conjunto de pontos, tá certo? Para cada ponto desse, você tem um ponto Z que forma essa superfície. Então, a gente está interessado em calcular o volume, que seria o objeto feito, né, dessa superfície e o sólido, né, preenchendo dessa superfície até aqui essa base R. Tá bom? Então, preenche isso aqui tudo, você vai ter ideia de um volume, de um sólido aí. Aqui, ó. Seja S o sólido, que está acima da região R e abaixo do gráfico de f de xy. Ou seja, esse gráfico de f aqui. Então, esse é o sólido que a gente está em mente. Aqui, eu não sei se tem alguma imagem, mas aqui para baixo, eu vou mostrar aqui mais ou menos o que seria. Então, ele seria maciço assim, tá? Aqui já tem, né, algumas partições ali, mas pensa nele maciço, tipo isso aqui, tá? Então, a gente está em busca já está pensando nesse sólido aqui maciço, tá? E como a gente calcula o volume dele, tá certo? Nota que o domínio é bem definido aqui, domínio R vai ser igual essa região é a variação de X, aqui é o que a gente até trabalhava lá atrás, né? É o cartesiano, né? Conjunto, produto cartesiano de dois conjuntos, não é isso? Então, pelo menos... Eu ia perguntar se isso era produto vetorial. Não, produto cartesiano, né? Então, quer dizer o quê? Que para cada ADC, e aqui é um intervalo numérico, né? Então, esse é um produto cartesiano, mas ele dá infinitos pontos, né? Então, ele tá... Não sei se vocês lembram, primeiro ano de ensino médio, produto cartesiano, antes de entrar em função, estudava... Pelo menos antigamente estudava produto cartesiano, fazia essas representações, etc. Mas isso aqui quer dizer o seguinte: o x está variando de A até B, então você pega todos os x, e o y está variando de C até D. Para cada x desse, você pega todos os y. Para cada x desse, você pega todos os y. Para cada x, todos os y. Então você fecha esse espaço aqui. Então esse cartesiano já mostra essa figura R aqui, tá? Mas você pode também, nota que é igual, ou seja, você pode usar outra nomenclatura para descrever isso. Aquela região lá é XY, são os pares, né? Ordenados XY, pertencentes a R2, que é pertencente ao plano, né? Tal que X é maior ou igual que A menor ou igual que B, e Y é maior ou igual que C menor ou igual que D. Assim você define esse domínio aqui, tá? Ou nessa primeira forma, ou nessa segunda forma aqui, expressando mais explicitamente aqui as limitações ali das variáveis, tá? E a superfície? A superfície são os pontos x, y, z no pertencente ao R3, tá? Então, são todos os pontos x, y, z do R3, tal que o z é maior ou igual que zero, porque está aqui, né, na base ali, o R, e menor ou igual que f de x, y. Então, o z, ou seja, esse ponto z que está sendo trabalhado, ele é maior do que isso e menor do que essa folha azul que está ali em cima. Então, todos os pontos daí para baixo, pega tudo, infinitos pontos, você tem o sólido em questão. Tá certo? Nosso objetivo é determinar o volume desse sólido S. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, assim como a gente trabalhou no cálculo 1, a gente vai trabalhar do modo semelhante. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, essa região, o nosso domínio aqui, a gente vai dividir. Só que aqui você tem x e y. Lá no cálculo 1 você só tinha o x. Por isso você dividia o x, né? Começando em A, terminando em B, dividia em N, não é isso? E aí você tinha um delta x, o espaço de cada um, que era B menos A sobre N, etc. Aqui você vai fazer a mesma coisa, mas você vai fazer para x e para y. Ou seja, o intervalo de x de A a B você também vai dividir em N subintervalos de mesma largura. Então, você vai fazer, e também essa largura você também vai chamar de delta x. Então, delta x vai ser igual a B menos A sobre N, tá bom? Deixa eu só ver se é M ou é N que ele usa primeiro aqui. É M que ele usa, tá?
Então, o delta x, b menos a sobre m. Você vai fazer a mesma coisa para o y, tá bom? Naquele intervalo y de c a d. d menos c sobre n, vai ser o delta y aqui, ó. Delta y. Tá? Você dividiu agora. No cálculo 1 só tinha um eixo, x, que você ia trabalhar. Agora você tem 2, então você tem que fazer para os dois. E aí, uma vez que você fez essa divisão nos dois, né, você pode fazer o quê? Traçar retas paralelas aos eixos coordenados x e y, passando pelas extremidades dos subintervalos, como na figura 3. Aí você vai ter isso aqui, ó. Peraí, só um pouquinho. Aí você vai ter isso aqui, ó. Olha que bacana. Então, vamos com calma aqui. Então, o x vai de A, vou até aumentar aqui um pouquinho. Vamos com calma para vocês entenderem essa representação. O x vai de A até o B no domínio. A gente dividiu isso aqui, tá certo? Em vários subintervalos de largura delta-x. Foi quase aquela ideia dos retângulos que a gente fez lá no cálculo 1. Certo? Largura delta-x. Como é que eu sei a largura desse delta-x? B menos A sobre M. Tá certo? B menos A sobre M. M é a quantidade que você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tarará, M. É M porque a gente não sabe ao certo. Só que você vai fazer a mesma coisa no Y. O Y vai de C a D, então você vai repartir também, dividir esse subintervalo também em vários N subintervalos, tá? De tamanho delta Y. Como é que você acha o tamanho, esse tamanhozinho do delta Y? D menos C, tá certo? Sobre N. A representação que ele usa, N para cá, M para X, N para Y. Tá certo? Aí, em cada um desses, ó, para XA, para X, X1 aqui significa depois que ele andou um espaçozinho desse delta X, não é isso? X2, quando andou 2 espaços em delta X, né, que ele deu vários espaços desse. Então, você faz retas aqui, ó, paralelas ao eixo X e ao eixo Y. Você vai definir quadradinhos desse. Quadradinhos, espaçozinho de área. Tá? Então, aqui você tem um espaçozinho, aqui outro, e você tem vários. Você dividiu agora o domínio ali em vários quadradinhos desse. O que representa os pontinhos? Tá. Aí, esses pontinhos são os pontos que você vai utilizar, entendeu? Para o cálculo. Você não vai... Porque nesse quadradinho aqui, ó, você tem infinitos pontos aqui dentro, considera? Entende? Porque isso aqui é real, né? Esse espaço daqui é real. Isso aqui tá tudo algébrico, mas, por exemplo, o x1 poderia ser 1, o x2 poderia ser 1,5, por exemplo. Espaço de meio aqui. Só que entre 1 e 1,5 tem infinitos pontos. Infinitos. Você pode pegar 1,1, 1,01, 1,0001, 1,004, 1,4, 1,41. Então, tem infinitos pontos. Mas a gente vai trabalhar com um ponto por quadradinho desse vai ser o representante, tá bom? Desse quadradinho. Vocês vão entender por que a gente vai pegar só um ponto num quadradinho desse, num retângulo desse. Tá certo? Que pontos são mais utilizados? Você pode pegar o ponto médio aqui, quer dizer que é o ponto que está bem na metade entre 2x e 2y, bem no meio do quadradinho aqui. Ele é representado dessa maneira. Você pode pegar o extremo superior aqui, ó, onde o x é o máximo e o y também é o maior desse intervalo. Tá certo? Por exemplo, essa quininha aqui. Aqui eu tenho xi e aqui eu tenho yj. Então, esse ponto aqui é o ponto xyj. Por exemplo, pontos do tipo x1, y1, x2, y2, x3, y3, x1, y3. Né? Então, eles vão aparecer bem nesse extremo superior aqui. Tá certo? Aqui é o ponto médio, né? Você vai ter um x que vai estar entre uma coisa e outra, enfim. Na prática, você vai ver que é mais fácil você identificar isso aqui até, tá bom? Isso aqui é chamado R de IJ, é uma região IJ. Por que fala IJ? Porque você tem muitas linhas e muitas colunas, tá bom? Então, esse primeiro I aqui no X está falando a respeito dessa coluna que ele está, né? E o J no Y está falando a respeito de que linha que ele está.
Por isso que tem essa nomenclatura, às vezes, um pouco carregada, um pouco difícil, né? R de I e J. É porque tem tanto quadradinho desse que para você identificar, por exemplo, você vai falar assim, ó, R de 1, 2. Quer dizer que está na coluna 1 e na linha 2, né? O I representando aqui a coluna do X, não é isso? Aqui esse parte do X, o J representando a linha aqui, e você consegue identificar que quadradinho é esse que você está se referindo. Mas o fato é o seguinte, a gente definiu isso aí, e olha a ideia, assim como a gente fez no cálculo 1, a ideia é muito parecida aqui no cálculo 2. A gente vai aproximar aquele volume, no cálculo 1 a gente fazia pequenos retângulos, né, alguns retângulos. Aqui a gente vai pensar o seguinte, imagine, isso aí é a base, né? A gente vai subir colunas, né? Colunas a partir de cada retângulozinho desse. E essa coluna vai ser fácil calcular, porque ela vai ser a área da base, vai ser um prisma, não é isso? Ela vai ser a área da base vezes a altura. A base vai ser ΔX vezes ΔY. Fácil de descobrir, porque essas larguras vão ser pequenas. Às vezes meio. Você vai fazer esse produto da base. A altura, então, por isso que eu falei, você vai pegar um ponto só. Por quê? É uma aproximação, né? Então, se você pegar esse ponto aqui do meio, imagine, isso aí está lá no domínio, isso é a base. Quando você calcular o Z, não é isso? Ou o F de XY, para esse ponto XY médio, por exemplo, vai dar o Z lá em cima, que é a altura. E, portanto, você consegue calcular a área da base vezes a altura, o volume desse prisma aqui. Entendeu? A ideia é calcular para todos esses. Para cada um desses, você vai fazer a área da base vezes a altura, a área da base vezes a altura, calcula todos esses prismas, o volume deles, e soma de 1 por 1, e isso vai dar uma soma de Riemann. E vai dar uma coisa, deixa eu mostrar aqui embaixo, vai dar uma coisa, ó. Então aqui que eu falei, ó, você vai fazer a área da base, aqui matematicamente, aqui, né, estruturado aqui, ó, a nomenclatura, né, a área da base vai ser esse ΔA, que nada mais é que ΔX vezes ΔY, né, que é a distância assim. E o cálculo da função aqui foi calculado no ponto médio, tá? X, IJ, Y e J aqui no ponto médio. Ou seja, a função que vai dar a altura vezes a base. Você calculou, então, o volume de um prisma. Acontece que você vai somar com todos. Aí vem, para somar todos aqueles prismas, você precisa, na nomenclatura matemática, como tem duas variáveis I e J, você precisa desse recurso do somatório. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor como é que a gente abre esse somatório aqui, para vocês, aí vocês vão entender melhor. Mas a nomenclatura matemática é dada por esse somatório. Somatório com I variando de 1 a M, não é isso? Do somatório, é um somatório duplo com J variando de 1 a N, de F de X, IJ, Y e J, ΔA. Vou explicar depois, vou abrir isso aqui, aí vocês vão ver como é que funciona. E esse recurso é simplesmente o recurso que está falando assim, nós estamos somando todos aqueles volumes daqueles prismas. Tá? Matematicamente escreve assim, mas você entendeu a ideia, só vai entender, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor como é que a gente entende esse somatório, como é que a gente abre ele, trabalha com ele, e de modo prático a gente não vai nem usar muito ele, tá? Daqui a pouco a gente entra para as propriedades e etc, a gente não trabalha muito nessa área do somatório em si, tá? Ou manipulando o somatório duplo, tá? Então aqui o que eu falei, ó, então você tem a base, você tem um ponto F de X, IJ, Y e J, ponto médio, né? Que é esse de vermelho sendo calculado. Você calcula o volume disso aqui, então. Você fazendo de todos, você vai ter uma representação mais ou menos como essa. Tá certo? Então, nota que é uma aproximação, porque isso aqui era tipo uma folha assim, bem, né? Bem suave, né? E você tem mondrongos para cima e para baixo. Então, é uma aproximação ainda do volume. Lembra da soma de Riemann aqui? Então, grotescamente, né? Isso aqui começa meio tosco aqui também, ó. Numa variável apenas. Aqui também começa meio tosco assim. Mas aí quando você faz o limite com M e N tendendo ao infinito, ou seja, você explodindo a quantidade desses prismas ali, o efeito é o mesmo desse aqui, ó. Ele vai surgir tantos prismas daquele
que o volume vai ter uma aproximação excelente a ponto da gente poder calcular com precisão e definir com precisão esse volume aí. Então, isso nada mais é do que, deixa eu ver se ele já define aqui, uma integral dupla. Então, o volume ali, antes de entrar na integral dupla, o volume daquele sólido, então, vai ser o limite com mn tendendo ao infinito. Mn só significa a quantidade, né, de partição que você faz, né? Não foi m em x e n em y, mn tendendo ao infinito, né? Desse somatório duplo, está somando tudo da base vezes a altura, ou seja, daquele monte de volume de prisma lá. Tá certo? Então, a parte teórica aqui da integral dupla é bem análoga do integral única lá, não é isso? E isso aqui se transforma simplesmente nessa integral dupla. Então, principalmente você entendendo isso pelo sentido positivo, essa integral dupla vai estar falando desse volume, tá bom? Então, aqui, ó, o que é a integral dupla? De f sobre um retângulo R. É justamente isso, ó, você vai usar primeiramente essa simbologia, integral dupla, duas letras sigma alongada aqui, f de x, y, d de a. D de a significa aquela unidade de área, tá? Esse delta a virou d de a, essa função virou essa função em x, y, esse somatório duplo virou esse símbolo. Esse símbolo, de fato, na integral, ele vem de somatório, da ideia de soma, realmente. Só fizeram um símbolozinho mais bonito para ele. Então, escondido aqui, isso aqui é a ideia do somatório, só que para uma questão infinitesimal, entendeu? Para esse limite, quando n tende a infinito, m tende a infinito. Então, essa ideia virou esse símbolo aqui. Tá? E essa região R é o domínio. Era o teorema fundamental do cálculo que juntava essas duas coisas? Lá no cálculo 1. O teorema fundamental do cálculo já é outra coisa lá na frente. Já é ensinando você a calcular, né? Não chega a ser bem isso. Isso aí é mais a definição mesmo. Né? O teorema do fundamental do cálculo, ele já tinha intervalo de integração e ele fala que aquela integral é a f, não é isso? De a menos f de b, variando de a até b. Tá bom? Mas isso aqui está mais na parte da definição mesmo, tá? Então é isso, integral dupla é isso. Nessa aula nós vamos trabalhar muito ainda com essas ideias básicas, essas definições, essas aproximações. Na próxima aula é que a gente vai entrar na sessão que a gente já vai ver as propriedades e como, de fato, começa a calcular isso de modo mais dinâmico. Tá certo? Vamos avançar aqui. Tem a questão teórica aqui, de demonstração, mas eu vou continuar aqui. Aqui está falando a mesma coisa. Integral dupla vai ser esse limite aqui, quando o limite existir. Tá certo? Deixa eu ver aqui. O volume também vai ser integral dupla, só que você tem que tomar cuidado que isso só funciona, de fato, esse volume, se essa função for positiva, tá? Se essa função tiver um z negativo, a interpretação não é mais volume, tá? Nem toda integral dupla é um volume, tá? Mas todo um volume pode ser interpretado como integral dupla. Não sei se deu para entender. Tá bom? Todo volume, por causa de ser positivo, você pode idealizar ele como surgindo integral dupla, né? Para calcular ele. Basta você ter o domínio certo, a função desse formato, desse sólido. Agora, nem toda integral dupla, de fato, é um volume, tá? Tem integral dupla que está desconectada disso, vocês vão ver. Por exemplo, integral dupla pode dar um valor negativo. Volume, não existe volume negativo, né? Não é definido isso. Mas vocês vão ver cálculos em que a integral dupla pode dar negativo. Então, a gente vai dissociar depois, não é isso? Dessa ideia de volume. Então, nem sempre a integral dupla também vai ficar só atrelada a volume. Tá certo? Assim como a integral, né? Aquela integral simples, não está só ligada à área também. Você aplica a integral, né, a diversas situações. Você aplica ela para você calcular comprimento de uma curva. Você aplica ela para outras coisas que não só a área.
certo? Ela tem outras aplicações e outros significados também, aqui na integral dupla, tá bom? Então, isso aqui é soma dupla de rima, tá bom? Soma de rima. E vamos lá, então, o primeiro exemplo aqui. Agora, na prática, professor, como é que eu faço isso? Usando aí definições, etc. Deixa eu abrir aqui nosso quadro. E aí o problema é assim, ó, estime o valor do sólido, do volume, né? Estime o volume do sólido, que está acima do quadrado, que ele deu o domínio, certo? O quadrado é o quê? 0,202. E abaixo do paraboloide elíptico, ele deu a função. Nota que se você não tem essa função, aí fica difícil você calcular, tá bom? Então, nesse primeiro momento, você tem que ter a função z lá, aquela superfície de cima lá, senão fica complicado, tá? Então, nossos primeiros exemplos vai exigir nós temos essa função, tá? Então, eu tenho o domínio aqui, que vai de 0 a 2 até 0,2, tá certo? E a função z aqui vai ser 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E o que ele quer aqui? Estime o volume, não é isso? Divida R em 4 quadrados. Então, ele está estipulando algumas coisas aqui já. Divida R em 4 quadrados. Está aqui, mas a gente vai fazer lá também com calma. Iguais. E escolha o ponto de amostragem como canto superior direito de cada quadrado RJ. Faça um esboço do sólido e das caixas retangulares aproximadoras. Isso aqui tem que ser num computador, né? A mão, inviável isso. Então, divida R em 4 quadrados iguais. Então, o primeiro desafio nosso é nós pensarmos nesse domínio aí e tentar traçarmos ele, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó. Isso aqui eu vou colocar um eixo aqui, vou chamar esse de Y, e esse eixo aqui, vamos chamar ele de X. Tá certo? E aqui, vamos tentar aqui no olho, eu vou tentar no olho aqui, colocar aqui, não, tem um quadradinho aqui, tem uma divisão, 1, 2, seguir aqui esse tamanho aqui, 1, 2. Então, a gente tem esse quadrado aqui, essa região aqui para trabalhar, ó, que é do X do 0 a 2 e o Y do 0 a 2. Então, a gente tem essa região para trabalhar aqui. Certo? Eu vou colocar aqui. Certo? Vou partir aqui. E ele fala para partir o seguinte. Ele fala assim, parta em 4 quadrados. Para partir aqui em 4 quadrados, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter 2 aqui na base e 2 aqui em cima, certo? Então, o meu M e o meu N aqui, o M, que vai ser a quantidade de divisões em X, vai ser 2. E o meu N, a quantidade de divisões em Y, vai ser só 2. É muito pouco isso, né? Mas só para a gente começar a trabalhar aqui, né? Então, aqui, ó. Vou fazer isso aqui. E vou fazer isso aqui. Opa. Aqui. Certo? Tá? Já tem 2 quadrados aí. Qual a base? Qual a dimensão aqui? Se eu perguntasse para vocês qual o delta x aqui, ó. Qual essa largura aqui? Delta x é 1, não é isso? Qual o delta y? Essa largura aqui? É 1 também. Certo? Qual a área disso? É 1. Entendeu? Então, esse ponto aqui, quem é esse ponto? É o 1, 1, não é isso? Esse aqui é o 2, 1. Esse aqui é o 1, 2. Esse aqui é o 2, 2. Ou seja, para cada região dessa, a gente não falou que poderia pegar um único ponto como representante? Então, a gente pode optar por pegar, para essa região aqui, pegar esse. Para essa região, pegar esse ponto. Para essa região, pegar esse. Para essa região, pegar esse. Entendeu? Foi o que ele pediu, pegar o canto superior direito. A gente poderia, ao invés disso, pegar o ponto central. Esse. Não tem problema. Poderia. O problema não pede isso, mas poderia. Quem seria esse ponto central? X. Como é que eu representaria ele? X seria meio e Y meio, não é isso? Porque o X está na metade, né? O X aqui está de 0 a 1, então no meio, e o Y também está no meio. Então esse seria o 1, aí eu trabalharia com esse ponto. Se eu for trabalhar com esse, eu vou trabalhar com 1, 1. Nota que já melhora um pouco, né? Inteiro.
Esse aqui é inteiro, esse aqui é inteiro, esse aqui é inteiro, esse aqui é inteiro. Se eu pego os pontos médios, eu já vou pegar, possivelmente, o valor quebrado. Mas você pode trabalhar com qualquer ponto aqui dentro, contanto que você tenha um representante aí e você trabalhe com ele. Certo? Então é isso, né? Essa aqui foi chamado lá de uma região R de IJ, não é isso? R de IJ, genericamente falando, né? Mas a gente pode nomear ela assim, ó, R de 1, IJ se for genérico, né? Mas aqui a gente tem I1, Y1, então ele chamou aqui, ó, R de 1, R de 2, tá certo? A região 1, a região aqui 2, região 2, região aqui não, aqui é 2, desculpa. É 2, 1, 2, 1, deixa eu ver se é isso mesmo. Ali em cima, R de... É porque o primeiro vem isso aqui, tá? Esse I aqui vai tratar aqui dessa coluna. E o segundo elemento trata da linha que ele tá, né? Então, ele está limitado na primeira coluna, na primeira linha. Então, 1, segunda coluna, primeira linha. 2, 1. Agora aqui, ele está na... Primeiro vem o 1, 2, né? A coluna aqui é 1, mas a linha ele está limitado na linha 2. 1, 2. E aqui é o R de 1, 2, aqui é 2, 2. Tá certo? Aqui, ó. 1, 2, 2, 2. Então essa é a região. Quais são os pontos que a gente vai pegar? Esses pontos aqui, ó. Esses pontos superior direito. Esse aqui que é 1, 1. Esse aqui é o ponto 2, 1. Esse aqui é o ponto 1, 2. Esse aqui é o ponto 2, 2. Não vou colocar em todos para não ficar tão tumultuado aqui, né? Mas aqui, ó. 1, 1, 2, 1, né? 1, 2, 2, 2. Então, esses pontos que a gente vai trabalhar. Esse. Mas para trabalhar para quê? Esse ponto a gente vai jogar na função para achar a altura. Que a gente vai fazer base vezes altura. Então, essa é a ideia. Para a gente aproximar o volume. É isso? Então, a base... Aqui a base vai ser 1. Tá bom? Esse ΔA aqui vai ser igual ΔX vezes ΔY, base vezes altura, que é 1 para todos, tá bom? Então, a gente está pronto para escrever aqui, por meio daquela definição, a gente já fez, já pensou no domínio, agora a gente está pronto para escrever o volume, né? Uma aproximação para o volume, que é uma aproximação dessa integral dupla de f de... Eu vou colocar só xy, ΔA. Esse xy, entendam que vai ser pegado, esse xy vai ser esse do canto superior direito, tá bom? E aqui a gente vai ter a variação de I variando, aqui primeiro, I variando de 1 a M, e aqui o J variando de 1 a N. Tá certo? E aqui vai ser o seguinte, tem que colocar o X e J aqui, tá? Eu vou apagar aqui, para a gente justamente na função representar essa variação, né? X e J, Y e J, é isso? ΔA. Então, essa aqui é a expressão, tá? Que a gente vai ter que ir substituindo e com as informações que a gente tem ali, calculando, tá bom? Só que o seguinte, o M é só 2 e o N é 2. Então, agora, para o nosso caso específico, vai ficar assim. E aqui eu vou aproveitar para mostrar como é que funciona essa integral, essa somatória dupla também com mais calma, tá? Então, o I vai variar de 1 a M, que é 2. O J vai variar de 1 a N, que também é 2. Dessa função f de x, i, j, y, i, j,
de delta A unidade de área. Agora nós vamos expandir isso aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Então, a ideia é o seguinte. Você vai pensar, a ideia, pelo menos que eu acredito ser simples e dar um macete para vocês trabalharem, é o seguinte, você vai trabalhar primeiro esse somatório aqui, ó. Ou seja, você só vai trabalhar com uma variável primeiro e deixar indicado o somatório para você mexer com a segunda variável depois. Tá certo? Então, você indica isso aqui, i variando de 1 a 2. Agora aqui você vai variar. O que é o somatório? Você vai pegar essa expressão e você vai repetir ela várias vezes, né? Numa soma. Mas para cada looping dessa expressão, essa variável j vai variando. Né? Na primeira aparição do j, ele vai valer 1. Na segunda looping da mesma expressão, o j muda e só tem 2 aqui, né? De 1 a 2, vai para 2. Se tivesse mais, se fosse de 1 a 10, vai mais um looping dessa expressão, o j assume o valor 3, 4, 5, 6, até chegar no 10. Aqui só vai ter 2, né? Então, nós vamos fazer assim, ó. Então, aqui vai ficar, né? Essa expressão f de ij, yij, delta A. Nota que isso aqui é uma constante, tá? Então, você só vai dar o trabalho de repetir, tá bom? Mas, vamos fazer outra, porque a gente sabe que o j vai variar de 1 a 2, só 2, né? Mas aqui, o j vai variar, j variando de 1 até 2. Então, nessa primeira escrita, né, que a gente está expandindo esse somatório, o j já vai valer 1, então eu vou apagar aqui, ó. Então o j é 1. Então aqui é 1 e 1. Mais f de x e agora o j é 2 y e agora o j é 2 delta A. Eu coloco mais aqui e continuo? Não, porque não tem mais variação do j. O j só variou de 1 até 2. Já variou tudo do j. Essa somatória equivale, portanto, a isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui equivale a isso. Só é um símbolo para juntar, né? Essa primeira parte dessa segunda parte, juntar num único símbolo, esse de cima. Você pega o de cima e você vai expandir, desfazer o somatório na operação de fato, vira essa soma aqui dessas duas parcelas. Só isso. E fica só duas parcelas, porque o j só variou de 1 a 2. Se fosse de 1 a 100, teria 100 parcelas aí. Certo? Então, nota que essa é a primeira, né? A primeira rodada, vamos dizer assim, de operação que você só trabalhou com a variável j. Agora, você vai fazer a operação envolvendo a variável i. Ou seja, a sua expressão agora é isso tudo, ó. Isso tudo. Então, você pega, na primeira rodada aqui, o i vai valer 1. Mas, você pega esse looping de novo, essa outra expressão todinha, só que substitui o i por 2. Ou seja, vai virar 4, vai ter 4 contas aqui, não é isso? E porque o i só está indo de 1 até 2. Tá certo? Então, o volume vai ser igual. Aí, você pode até repetir, ó. F de x, i1, y, i1, delta A, mais F de x, i2, y, i2, delta A. Essa foi a primeira representação. Ou seja, essa primeira, o i vai valer 1. Então, você pode, então, agora, vem aqui e substitui. O i é 1. Aqui, o i é 1 aqui. O i é 1 aqui. E o i é 1 aqui também. Certo? Então, você fez a primeira rodada ali. Mas aí você tem que fazer o looping de novo. Escrever tudo de novo. Só que a variável i vai assumir agora o valor 2. Então, você vai ter agora fd. Agora eu vou substituir direto, né? I1, y1. Então, i vai ser agora x21, y21. Delta A. Mais o f de
x, i2, o i agora é 2 mesmo, né? Então, 2, y, 2. Delta A. Tirando esses parênteses e fazendo uma coisa só, eu vou diminuir aqui o zoom, acabei tudo. Diminuindo aqui e tal, e colocando uma expressão, tirando esse monte de parênteses, a gente vai ter isso aqui somado com isso, somado com isso, somado com isso. Então, vai ser f de, agora, ó, x11, y11, delta A mais. Tá vendo aquele somatório que é muito difícil? Na verdade, ele só está fazendo isso. Ele está compactando esse monte de conta aí, dessa soma, entendeu? x12, y12, delta A, mais f de x21, y21, delta A, mais f de x22, y22, delta A. Quem que é esse f de x11, y11, x12, y12, x21, y21, x22, y22? Quem que é isso aqui? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Quem que é esse ponto aqui? Quem que é esse ponto aqui? 1. Então, quando você está calculando f de x11, quem que é o x11? É esse valor aqui, é 1. Tá? Quem que é x 12? É esse valor aqui. Certo? Ou seja, quando você for trabalhar aqui, você vai só substituir, tá certo? Esse valor x11, y11, que valor de x é esse? Que valor de y é esse? Que valor de x é esse? Que valor de y? Na verdade, você vai ver que vai aparecer justamente o f de 1,1, o f de 1,2, o f de 2,1, o f de 2,2, que são esses pontos aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui é 1,2, 1,1 e aqui é o 2,1. Na verdade, vai aparecer isso aqui lá, ó. É o f de, vou colocar até aqui, ó, 1,1 mais f de, aqui, ó, 1,1, esse, 1,2, que é esse outro pontinho aqui, f de 1,2, mais f de 2,1, mais f de 2,2. É isso que vai aparecer lá, certo? Ou seja, ele está calculando justamente a função nesses pontos aqui, ó, extremo direito que a gente estava querendo. Tá certo? Vai aparecer isso lá. Como é que eu sei? Nota, lá o primeiro é f de x11, y1. Ou seja, x11, o x que está aqui na coluna 1 e na linha 1, que é esse x vai valer 1. Tá certo? y11 é o y que está na linha 1, coluna 1. É esse aqui, também é 1. Tá certo? Quando eu for lá para x12, coluna 1, linha 2, tá bom? x21, coluna 2, linha 1, que vai ser esse x desse ponto aqui, vai ser o x2. O y da coluna 2 da linha 2 vai ser 1, entenderam? Então, de modo que essas coordenadas que a gente colocou lá embaixo, vou voltar para lá. As coordenadas vai dar o ponto aqui 1, 1, aqui o ponto 1, 2, aqui o ponto 2, 1 e aqui o ponto 2, 2. Vai ser, então, isso aqui vai ser f de 1, 1. Essa unidade de área é 1, então já vamos multiplicar aqui por 1. Mais, porque é base vezes altura, né? 1 vezes 1, 1. Mais f de 1, 2. Não é isso? Porque o x que está na coluna 1 e na linha 2 vai ser 1. O y que está na coluna 1 e linha 2 vai ser o 2. Tá certo? Vezes 1 mais f de 2, 1 mais f de 2, 2. Então, aquele volume, basta você calcular a função para esses valores aqui. Qual que é a função? O problema deu, né? O problema deu. A função vou colocar ela aqui, no cantinho. Z vai ser igual. Ou o V aqui, no caso, né? 16 menos x ao quadrado, menos 2y ao quadrado. Então, quando, ó, x é 1 e y é 1, nessa função, quem que vai ser o f? Nota, x1
y1. O que sobra aqui? 16 menos 1 menos 2. Não é isso? Então, 16 menos 1 menos 2 vai dar 13. Mais, agora, 1, 2. Então, x é 1, y é 2. O que vai dar aqui? Qual o valor que vai dar aqui? Então, vai dar 16 menos 1 menos 2 vezes 4. Que vai dar 16 menos 2 vezes 4, 8, menos 9. 16 menos 9 vai dar 7. Então, aqui é 7. Mais, agora f de 2, 1, agora inverte. O x aqui é 2 e o y é 1. Tá? 2 e aqui é 1. E nós vamos calcular aqui rapidinho para ver quanto é que dá essa função aqui. 16 menos 4 menos 2. Então, vai dar 10 aqui, né? 10. Mais, por fim, é x2y2. E aqui vai dar 16 menos... Opa, apertei um negócio aqui. Sem querer, mas... diminuiu o zoom demais aqui. Voltando aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. 16 menos 4 menos 2 vezes 4. Então, vai dar 16 menos 8 menos 12, que vai dar 4. Então, V vai ser igual. Aqui, 20, 34. 34. Então, a gente achou uma aproximação para o volume. Certo? Volume 34. Fazendo como? Em outros termos, a gente só fez isso aqui, ó. A área vezes, né, área da base, vezes a altura, porque é um prisma. A altura a gente calculou F de 1, 2, para esse retângulo aqui. A área da base, que é 1, vezes a altura. A altura é a função calculada nesse ponto, 2, 2. A área da base, que é 1 vezes a altura. A altura é o valor da função calculada nesse ponto, 1, 1. Mais esse aqui, a área da base vezes a altura. A altura é a função calculada no ponto 2, 1. Que, se você representar, fica uma coisa mais ou menos como essa. Ó. Primeiro valor ali, que deu... aliás, o último valor deu 4, possivelmente é representado por isso aqui. Ó. Teve um que deu 13, o maior altura, então é essa coluna aqui. Tá certo? Depois 10, esse prisma aqui. 10, esse prisma. E 7 esse prisma aqui, tá certo? Então, essas são os prismas que a gente aproximou. Nota que ficou faltando muito, né? Aqui tem a cúpula, ó. Então, o sólido teria isso aí tudo, né? Então, por ser só 4, né? A aproximação não foi tão boa, né? Mas a ideia, para você ter a ideia, é assim que calcula. Então, o que você tem que fazer para melhorar a aproximação? E dá 34 de fato aqui, né? O que você faz para aproximar? Aqui a gente só fez 4 quadradozinhos. Você poderia fazer 16, 60, 200. E aí você vai tendo cada vez mais uma melhor aproximação. Ó. N4, 8, né? 8 aqui, ó, 16. Aqui só tem, né, 16 para MN, né? Então já deu isso aqui, essa quantidade toda, né? 16 aqui, 16 aqui, 16 vezes 16, né? Que vai dar a quantidade de prismas aqui dentro. Aí você pode ir para um valor muito até maior do que isso, e você tem uma aproximação melhor. Espero ter entendido essa primeira abordagem aqui, tá? Então, a lógica toda parte disso aí. Depois, o que muda? Limite, né, que é introduzido para que isso aqui tenda para infinito, e isso aqui vai virar integral dupla, com a representação dessa maneira, dessa natureza. E aí, com essa representação, a gente tem propriedades, e a gente vai trabalhar mais com propriedades na frente, para frente, tá? Essa aqui eu vou só comentar, vou comentar aqui, ó, você tem, praticamente bem parecido com o que a gente fez antes, mas aqui o autor, ele faz um negócio, uma abordagem bem bacana, ó. Imagine que você tem esse domínio R, que são os pontos x e y, com x variando de menos 1 a 1, e y valendo de menos 2 a 2. Então, ele pede para você calcular essa integral. Nota que, já de cara, ele já pede para você calcular a integral dessa. Aí você tem a região, esse R aqui, é essa região aqui. Você não tem o D de A
explícito aqui ainda, mas a gente nem trabalhou com isso ainda. Nota que nem sempre é muito confortável você trabalhar, como ele está dizendo assim, ó, nem sempre é muito fácil. Às vezes é muito difícil calcular essa integral com aquela definição lá, de novo, né? Você variando aqui, até porque isso aqui você não tem um valor específico, você quer integral, você quer ela perfeita, você quer, ou seja, com o limite tendendo ao infinito. Não só uma aproximação com 4 retângulos, com 8 retângulos, com 10 retângulos, não. Ele quer uma já integral aqui com isso que tendendo ao infinito. Então, torna-se um trabalho bem mais complicado, tá? Quando tende ao infinito. Então, a ideia que ele dá aqui para você calcular é o seguinte: uma vez que essa função é positiva, nota, sempre que a gente tem uma função positiva, então, essa integral dupla é um volume. Tá certo? Um volume de quê? É um volume da região abaixo dessa superfície aqui. Essa superfície aqui, se você prestar bem atenção, isso aqui é um semicírculo, isso aqui. Tá bom? Então, aqui, ó, como x mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é maior que zero, é positivo, então a gente interpreta isso como volume. Tá certo? E se você imaginar que a sua função z é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, você tem que x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Tá certo? E isso aqui, pelo menos quando você... isso aqui você pode fazer uma simplificação e chegar nisso. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma circunferência de raio 1, sendo feita no eixo xz. Só que lá você não tem, isso aqui é uma circunferência, ela pega a parte negativa também. Note que aqui ele limitou para z maior ou igual a zero. Por quê? Porque de fato a expressão é uma raiz, só pode ser positiva. Então isso aqui, ao invés de ser uma circunferência, ela é uma semicircunferência, só a parte de cima, xz, assim, fazendo uma borda. Tá certo? Ela é só essa parte de cima aqui, essa borda aqui, xz, aqui de cima, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, só que só essa borda de cima, os valores de z positivos. Tá certo? Mas agora esse z aqui, para esse domínio, x está variando de menos 1 a 1, e, aliás, de menos 1 a 1 aqui, né, o x, o y está variando de, aqui ele está vindo de tal até 2, acho que é de menos 2 a 2, y de menos 2 a 2, o x de 1 a menos 1, ou de menos 1 a 1. X aqui nesse sentido, y aqui nesse sentido. Tá certo? E o z é isso aqui, ou seja, é um semicírculo. Mas só que ele é tipo como se fosse uma telha, um lombinho de uma telha, não é isso? Só que ela se expande por esse domínio aí. Tá certo? Então, assim, como é que você resolve essa integral? Então, essa integral, não é isso? Dupla, na verdade, é o volume disso. Então, aqui a estratégia é, como a gente está no começo, você resolver essa integral resolvendo um volume, não desconsiderando, de fato, as dificuldades intrínsecas aí das definições, dos limites, etc. E você resolve entendendo um volume. Então, pensa, você pode fazer isso aqui como sendo um volume de um cilindro, não é isso? A base sendo um círculo de raio 1, não é isso? E a altura sendo 4, porque ela vem do y de menos 2 a 2. Então, a altura 4, a base é um círculo de raio 1. Aí você parte isso na metade, né? Isso aqui é a metade disso. Isso aqui é o cilindro inteiro, isso aqui é a metade do volume dele. Então, a área da base, π vezes r ao quadrado. R aqui vai ser 1, né? Que é essa dimensão daqui até aqui, né, no x. Então, π vezes 1 ao quadrado é π, vezes a altura. Essa altura vai ser 4. Então, esse volume aí vai ser 4π, que é o volume do cilindro inteiro, só que você tem que partir pela metade ainda, né? 4π vira 2π. Entenderam? Repetir aqui. Então, o volume disso aqui, do cilindro inteiro, π, área da base, não é isso? π vezes r ao quadrado,
que vai dar π, né? R1, não vai alterar nada. Π vezes a altura, que é 4. Só que você só quer a metade, porque isso aqui só é a metade do cilindro. Então, 4π dividido por 2, 2π. Resumidamente, é isso que está aqui, né? Você calcula essa integral calculando aquele volume. Você entendeu, interpretou essa figura, o que que significa ela, e como ela é positiva, você sabe que trata de um volume, então, porque a função é positiva. Então, você calculou essa integral dupla indiretamente, entendeu? Essa é a ideia aí. Vamos avançar aqui. Regra do ponto médio. O que é regra do ponto médio? A mesma coisa que eu falei agora atrás, só que o ponto amostral que você vai pegar, aqui, ó, a gente fez esse exemplo, ao invés de você pegar o extremo ponto aqui superior direito, ao invés de você pegar esse ponto superior direito, você vai pegar o ponto médio de cada região dessa. Então, basicamente é isso, a regra do ponto médio, tá? Então, vamos calcular aqui, usa a regra do ponto médio com M2 e N2 para estimar o valor da integral. Então, agora a integral é outra, né? Vamos fazê-la aqui. Vou voltar o 100% aqui. Representação. Então, agora, vamos calcular aqui, ó. A função vai ser a integral de x menos 3y2. Depois vocês vão ver que é muito simples fazer isso. A gente vai ter algumas propriedades que não vai demandar essa trabalheira inteira aqui, né? Vai ser muito mais simples. É igual o cálculo 1 também, quando você começa a calcular pela definição, né? Quando você começa a calcular, pensa lá nos limites pela definição, depois você pega as propriedades e limites e fica muito mais simples. É basicamente a mesma ideia aqui. Então, para ordenado xy, tal que pertencente a R2, né? Tal que x é maior ou igual a 0 menor ou igual a 2, e y aqui vai ser maior ou igual a 1 menor que 2. Esse é o domínio, tá? M é igual a N, que é igual a 2, certo? E aí a gente vai pegar o valor, médio, tá? Então, a ideia é assim, vamos fazer rapidinho aqueles retângulos aqui. A ideia seria parecida, né, o que a gente estava fazendo antes, né? Então, vamos supor que é o xy, né, do domínio, não é isso? 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. Também vai variar só de até 2, não é isso? Então, a gente poderia fazer isso aqui, ó, mesma coisa que a gente fez antes, certo? Fazer isso aqui. Fazer isso aqui. E agora finalizar aqui. Só que agora, ao invés de pegar esses pontos extremos aqui, de cada região, eu vou pegar o ponto médio. Então, note, isso aqui é 1, 2, 1, 2. Eu já vou colocar o ponto aqui, ó, esse é o ponto médio. Esse ponto médio vai estar, que coordenada? Que coordenada é ele? O x vai ser meio e o y vai ser meio. Não é isso? Daqui para cá, de 0 a 1, metade é meio. Então, já está lá. Aqui eu vou ter outro ponto médio, aqui outro e aqui outro. Só que aqui as coordenadas. X vai estar entre 1 e 2 no ponto médio. Então, 3 meio. E o y, meio, porque é de 0 a 1. O y, a altura ainda está de 0 a 1. Então, meio. Aqui o x é o mesmo, não é isso? De 0 a 1, o x é meio. Agora, o y, a altura aqui vai ser 3 meio, que é entre 1 e 2. E aqui vai ser 3 meio, que é o x, e o y 3 meio, ou seja, 1,5, não é isso? 1,5 de x e 1,5 de y. Tá certo? Sem complicar muito, né, a vida, a gente vai já fazer direto o volume assim, ó. Volume é igual, sem representar aquele monte de somatório, aquela coisa toda. Você já viu como é que eu fiz? E no final ficou o quê? Você vai calcular a função para esse valor aqui, f de 1 vezes
o ΔA, unidade de área, mais F de 3 meio, 1 meio, vezes a unidade de área, mais F de meio, 3 meio, né, que é esse retângulo aqui agora, vezes a unidade de área, vezes ΔA, e por fim F de 3 meio e 3 meio, vezes a unidade de área. A unidade de área aqui também vai ser 1, né, que é base vezes a altura, 1 vezes 1, 1. Então isso é 1, 1, 1, 1, e não vai interferir mais nos cálculos. Então a gente vai ter, agora basicamente assim, o volume é F de meio, meio, mais F de meio, opa, o F aqui, F de 3 meio, meio, mais F de meio, só variando todos esses valores aí, né? 3 meio, 3 meio, tá certo? Quem é esse valor? Aí eu preciso colocar na função lá, ó. Aí calcular, cadê a função? Aqui, ó. Essa função x menos 3y ao quadrado. X menos 3y ao quadrado. Então, essa funçãozinha, né, eu tenho que colocar aqui assim, e aqui o x você vai variar o x e o y, tá? Você vai variar e calcular o valor aí. Certo? Então, aqui, ó, a x meio, vou fazer assim, ó, para x meio e y meio, qual vai ser o seu valor aqui? Ó? X meio menos 3 vezes meio ao quadrado, 1/4. Então, aqui você vai ter o quê? 3 menos 3/4, né? Então, meio menos 3/4, vai ter que tirar MMC aqui, vai ser 4, vai ser 2 menos 3, e vai ser menos 1/4. A resposta aí vai ser menos 1/4. Menos 1/4. Certo? A gente vai substituir lá. Então, aqui, volume menos 1/4. Mas, agora esse cálculo aqui. Pode fazer assim, ó. X isso aqui, Y isso aqui. Calcula aí, bonitinho, para você ver quanto é que vai dar o Z. X, 3 meio, menos 3 vezes. De novo, vai dar 1/4 aqui, não é isso? Agora, 3 meios menos 3/4. E vai dar MMC, não é isso? 4 vai ser 2 vezes 3, 6, menos 3, vai dar 3/4. Vou ver aqui, 2, 6, acho que é isso aí mesmo, 3/4. Vou conferir aqui rapidinho para não dar problema. Y ao quadrado. Ixi, rapaz, eu acho que eu calculei alguma coisa errada. Aqui tem um Y 5/4 e Y2 7/4. O que foi que eu fiz aqui? Só um pouquinho aqui. Ah, eu coloquei errado aqui o intervalo. Oh, meu Deus. O intervalo de Y não é 0 a 2, é de 1. Não é de 0 a 2, é de 1 a 2. De 1 a 2. Mas, como eu já coloquei aqui, vamos fazer essa questão então, tá? E também o nosso tempo da nossa aula está muito... Tá estourado aqui, tem que finalizar essa aula com vocês. Mas vamos refazer a questão. A questão, na próxima aula eu faço ela direitinho, porque eu só bobeei aqui e fiz um intervalo equivocado aqui. Ele só quer de 1 a 2 o Y, ou seja, daqui até aqui. Então, teria que partir aqui, então ficaria, né, diferente isso aqui, né? Então, vamos fazer de 0 a 2, que é o que a gente está fazendo, tá? Vai dar um valor também, só a gente modificou um pouco a questão, tá bom? Mas a ideia até aqui toda
toda parecida, idêntica aqui, tá? Então, 3/4 mais... Agora, aqui o x vai ser meio e o y vai ser 3/2. Vamos calcular aqui rapidinho. Então, vai ficar meio menos 3 vezes 9/4. Tá certo? Então, vai ficar meio menos 3... 3 vezes 9, 27. E aí vai ficar 4, 2 vezes 1, 2, menos 27, 26, 25/4. Certo? Menos 25/4. E por fim, só tem mais um cálculo, 3/2 e 3/2, tá? Aqui, x 3/2, y 3/2, e vamos ver o que vai dar. Vai ser assim, x, que é 3/2, menos 3y ao quadrado. 3y, que é 3/2 ao quadrado. Vai ficar 3/2 menos 3, 9/4, que vai ser igual a 3/2 menos 27/4, que vai ser 4. 6 menos 27, que vai ser igual a menos 21/4. Menos 21/4. Então, o volume ali, na verdade, ele pediu volume, foi? É volume, né? É só integral mesmo, tá? Então, não é volume. Até porque vocês vão ver por que não é volume. Eu vou deixar ver aí, mas vocês vão ver que não é volume. Por quê? Porque isso aqui vai dar negativo, né? Então, ó, conserva o denominador e faz essas operações aqui. Então, aqui, ó, menos 1 mais 3, 2. 2 com menos 25. 25, 24, menos 23, menos 44. Não é isso? Aqui vai dar menos 44, 11, que vai dar menos 11. Vai dar menos 11, né? Então, volume menos 11. Tá certo? O volume ali dava menos 11,87, só que né, numa situação levemente diferente aqui, tá? A gente modificou ela um pouco por causa da descuido aqui no domínio, né? Mas dá para ilustrar a ideia. Então, isso não pode ser volume porque ele deu um valor negativo, né? Mas é uma integral dupla. Foi um cálculo de uma integral dupla, tá? Ok? Sem problema. Só esse pequeno detalhe que deu essa variação. Tá certo? A gente finaliza aqui, então. Tem só mais um detalhezinho aqui. Vocês podem olhar isso aí, não tem muito segredo, que é essa questão aqui do valor médio. É bem comparável ao que tinha no cálculo 1, tá bom? Então, o valor médio tem uma formulazinha para você calcular ele. O que é esse valor médio? Na verdade, você vai achar um f, uma altura, de modo que se você tem uma função que é tipo essas montanhas, se você desmanchar essas montanhas justamente nessa altura, a parte superior vai dar para você encaixar e preencher a parte de baixo que está no vale. E você fica com um quadrado maciço. Essa é a ideia. Tipo, você achar um valor médio. Lá no cálculo 1 era achar um valor médio para a função. Aqui você vai achar um f, né? Um f, uma altura ali, um z médio para que esses volumes aqui, essa superfície fique ali, ela possa ser equilibrada, vamos dizer assim, né? Você acha um valor médio para essas oscilações de montanhas e vales, você tem um valor médio. Se você fosse gelo, se você derretesse, por exemplo, ficaria naquele nível. Essa é a ideia. No final, a questão não tinha volume, não, então?
Não é, porque não é volume, né? Você calculou uma integral dupla, mas não é volume, né? Você calculou aqui, ó. Usa a regra do ponto médio para estimar o valor da integral. Você calculou a integral, mas não é volume, né? Porque é negativo, tá? O valor negativo desse a gente não interpreta como volume, tá? Mas é um cálculo de integral dupla, tá? Aí, como eu falei, o valor médio e algumas propriedades também são as mesmas semelhantes, você não pode dizer que é as mesmas, né? Mas semelhantes à do cálculo 1, né? Se você tem a soma aqui, ó, de integrais duplas de f de x mais g de x, você pode separar isso em duas integrais. Se você tem uma constante, você pode, né? A integral dupla de uma constante por uma função, você pode colocar a constante lá fora, não é isso? Se a função f é maior ou igual que a g, então a integral, né? A ideia é que, tipo assim, tira a integral dupla de um lado e a integral dupla do outro. A desigualdade continua. Tem algumas propriedades básicas e depois vem os exercícios aqui. Tá certo? Então, finalizando essa aula aqui, parando a gravação, espero que tenha ajudado vocês, tá bom?